Olá a todos, muito bom estar de volta aqui no nosso videocast, no nosso podcast também, dependendo de se você estiver vendo ou ouvindo, o de Vet para Vet, da Vet Family. O objetivo desse nosso podcast barra videocast é trazer informações de alto valor para os nossos membros, para os veterinários que estão espalhados por aí em todo esse Brasil, nas clínicas veterinárias, nos hospitais ou nos seus atendimentos a domicílio, para que eles tenham esses conhecimentos e eles possam, de uma forma muito dinâmica, entender o contexto em que estão inseridos e como os diferentes serviços, produtos, soluções que nós e nossos parceiros oferecemos, como aquilo pode ser aplicado de forma prática para que as clínicas se tornem mais produtivas, mais empreendedoras, para que a jornada seja mais pujante e que a gente possa todos nós possamos crescer como veterinários, como uma profissão. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui de novo com o nosso amigo Carlos Machado, CEO, fundador, proprietário da Animal Tag. Hoje é o nosso segundo episódio, nós já fizemos o primeiro recentemente, que a gente falou bastante sobre a importância da identificação animal numa situação de calamidade, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e tivemos histórias muito saborosas ali, né? Muito cheias de propósito. Então a gente pôde ver como que uma empresa com propósito e com soluções muito concretas podem adicionar um valor agregado, não só para a medicina veterinária, para os colegas, mas para a sociedade civil como um todo, né? Toda a sociedade se beneficia quando a gente alinha serviços, propósitos e uma atividade e a vontade de fazer acontecer, que foi o que nós vimos ontem. Para quem não ouviu, convido que vá lá no episódio e que ouçam as histórias que nós temos lá, foi muito legal. E hoje, Carlos, seja bem-vindo mais uma vez, nós vamos falar sobre microchip e microchipagem. Então, a gente vai tentar desvendar um pouquinho todas as dúvidas, as tecnologias, como funciona, como deixa de funcionar, quais são os bichos papões que estão por detrás disso. Em outras palavras, trazer conhecimento para o nosso membro, para que eles não só absorvam isso, mas também eles possam passar adiante esse conhecimento e ter uma conversa mais fluida também com os tutores. Não é isso? Seja bem-vindo. Obrigado, Henry, de novo. É um prazer estar aqui com vocês, falar para esse nosso público, né, para os veterinários, para os tutores que eventualmente podem escutar também, tá? E trazer um pouco da tecnologia que a gente lida no dia a dia, como você comentou, desmistificar essa tecnologia, né, tirar essa aura de complexidade que tem no microchip, né, que no fim é uma coisa muito simples, muito útil, né, muito importante para o tutor, para o pet, tá, e para o veterinário. Tá? Então, a ideia vai ser trazer esse conhecimento. Então, boa tarde aí para todos e vamos começar. Vamos lá. Então, vamos começar do começo, né? Como diria o poeta. Carlos, o que é o microchip, afinal de contas? A gente fala de chip para cá, chip para lá, microchip, nanochip e tal. O que é de fato? Como ele funciona? Tem GPS, não tem GPS? Já estou adiantando algumas coisas aqui, mas vamos lá. O que é o microchip? Você está respondendo. Não, vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, tá? O meu background é engenharia, tá? Eu não sou veterinário, eu comentei isso no último podcast, né? Mas eu vou explicar de uma forma bem simples, bem didática, para que fique fácil de entender. E assim, a gente trabalha com microchip desde 26, 27 anos atrás. Tá? Então, a gente conhece assim por dentro mesmo o microchip. Tá? O microchip nada mais ele é um circuito eletrônico. Tá? Ele é uma memória, como essa memória é um pendrive que você tem no computador, tá? Só que é bem pequenininho, está dentro daquela cápsula de vidro. Tá? Então, o microchip tem a cápsula de vidro, dentro dele tem uma memória. Tá? Só que a grande sacada do microchip é que ele não tem bateria. Tá? Então, como ele funciona? Porque ele está desligado, ele não tem bateria. Então, é uma memória desligada dentro de uma cápsula de vidro. Ele tem uma anteninha que a gente consegue até ver. Se a gente olhar, a gente vai ver um pedacinho dourado dentro do microchip. Aquilo é uma antena. Tá? Essa antena ela vai ativar o microchip. Quando se aproxima um leitor dele, aquela antena vai energizar, vai ativar a memória e vai mandar o conteúdo da memória para o leitor. Tá? E dessa forma é feita a identificação do pet.
tá? Então, assim, basicamente ele é formado por 3 componentes: a cápsula de vidro, a memória e a antena, tá? É bem simples. E essa antena, nessa cápsula de vidro, nessa memória, tem ali uma identificação única que ela vai ser pareada com um banco de dados que toda vez que um leitor, não importa onde esse leitor, desde que compatível no mundo esteja, faz a leitura daquilo, associa um número único que é, por sua vez, associado ao animal. Exatamente. Então, aí agora começa então a tecnologia da coisa, né? Então, vamos lá. O número que está gravado nessa memória seria, a gente chama do RG eletrônico do PET, tá? Ele é um número internacional, tá? Como que a gente consegue fazer um número internacional? Tem uma norma, tá? Que a norma, eu vou falar o número dela, é a 11784, tá? No pacotinho do nosso microchip está escrito atrás. Uhum. E essa norma é importante porque quando o PET viaja, essa é a norma obrigatória, tá? O microchip tem que ser compatível com essa norma para que o PET possa entrar em outros países, tá? Essa norma, o que ela faz? Ela garante que o número do microchip vai ser lido por qualquer leitor, de qualquer marca, em qualquer país. Então, o microchip da Animal Tag, se o animal viaja para o Japão, tá? Um leitor japonês que a gente nem conhece aqui vai ler o mesmo número que é lido aqui no Brasil, tá? Então, essa memória guarda somente essa informação. Tá? Existem algumas variações que a gente fala mais tarde, de microchip com sensor de temperatura, por exemplo, que é bem legal, tá? Mas o microchip básico, o que a gente chama de standard, tá? Ele é o microchip que tem essa numeração guardada na memória. Tá? É um número de 15 dígitos, tá? Ele é numérico só, ele não tem letras, é 15 dígitos numéricos. Tá? E ele tem uma formação. Então, para quem entende um pouquinho mais, e é fácil de entender, ele tem uma formação. Os 3 primeiros números, ele vai indicar o fabricante do microchip ou o país, tá? Então, basicamente, ele identifica quem possui o banco de dados, tá? Ajuda o veterinário a saber aonde eu vou encontrar o banco de dados, tá? E o restante é um número sequencial, tá? Então, por exemplo, o microchip da Animal Tag, todos eles começam com 963, tá? 963 é o prefixo que identifica Animal Tag. Em qualquer lugar do mundo, um microchip 963, ele é Animal Tag, tá? Já o número que identifica o Brasil seria o 076, tá? Isso também tem uma norma também que especifica para cada país, né, a sua numeração, tá? Então, para o Brasil é o 076. Então, se o Brasil tivesse, o Brasil ainda não tem, tá? Um banco de dados central, tá? Os microchips vendidos no Brasil usariam o número 076. Então, uma pessoa, vamos dizer, em Portugal, tá? Leu um microchip 076, ele fala, opa, esse animal é do Brasil. Eu vou procurar os dados dele no banco de dados do Brasil. Okay. Tá? Com o Animal Tag é a mesma coisa. Em Portugal, por exemplo, leu um microchip 963, esse microchip é da Animal Tag. Eu vou procurar os dados dele no banco de dados da Animal Tag. Tá? Ok. E como uma pessoa no Japão ou em Portugal, ele pode saber quem é o fabricante? Ele tem algum lugar que ele pode procurar? Enfim, fala, 963, que empresa que é essa? Tá, exato. Existe um organismo certificador, tá? Que seria como o Inmetro, né? O Inmetro que certifica brinquedo, que certifica vários itens, tá? No Brasil, existe um Inmetro internacional para o microchip, tá? E esse Inmetro internacional se chama ICAR, tá? Então, os microchips de qualidade, os microchips das empresas sérias, eles estão registrados no ICAR. E aí eles ganham esse prefixo, tá? Então, no site do ICAR, é possível saber, tá, qual é o prefixo de qual empresa é cada prefixo, tá? Então, você está me trazendo aqui um negócio importante como dica prática para o colega veterinário, né? Eu vou querer saber um pouquinho também sobre as diferentes tecnologias, mas para a gente não perder o gancho aqui, Carlos, então um veterinário que ele encontre um animal, por exemplo, perdido, e ele passa ali e o animal está microchipado,
mas ele, porque nós não temos um database Então, integrado no Brasil e tudo mais. Ele pode tentar descobrir, por exemplo, através dos primeiros números, entrando no Icari e tudo mais, para tentar descobrir a empresa e contactar a empresa para saber o dado do animal. exato. E também, se ele tiver dúvida, entre em contato com a Animal Tag, que a gente, mesmo se o microchip não é nosso, é o perfil de outro, a gente vai, logicamente, colaborar e falar, olha, o microchip é de tal fabricante, e muitas vezes a gente faz contato com esse fabricante. Tá? Já aconteceu de aparecer microchip que foi importado por algum veterinário, alguma coisa assim, ou o animal que veio de fora, e era um fabricante que nem estava no Brasil. Tá? Então, a gente fez todo o trabalho de procurar esse fabricante e conseguir os dados desse animal. Então, a gente tem isso é uma, vamos dizer assim, uma responsabilidade social da empresa. Ok, perfeito. Carlos, me fala um pouquinho de tecnologia. Eu sei que vocês têm microchips, vocês têm nanochips e vocês têm várias outras tecnologias com sensor de temperatura, sem sensor de temperatura. Eu sou um veterinário que tem a minha clínica e eu estou perdido nesse processo. O que eu tenho que saber? Qual a informação que eu tenho que saber para eleger o que eu vou utilizar na minha clínica e para os meus tutores? Excelente pergunta, vamos lá. Vamos falar de microchip, nanochip e picochip, tá? O que muda entre eles é o tamanho, tá? Simplesmente o tamanho. Tá? Okay. Então, você vai ter o microchip, que ele é o que a gente chama de padrão, né? O standard nosso. Tá? Foi o primeiro que surgiu, isso vamos falar em 99, 2000, que foi introduzido no mercado. Tá? Ele tem 2 milímetros de diâmetro por 12 de comprimento. A gente falava que é o tamanho de um grão de arroz, mas ele é um pouco maior que um grão de arroz. Tá? Então, esse é o microchip. Aí depois surgiu o nanochip. Ele já é menorzinho, ele tem 1,4 de diâmetro por 8 milímetros de comprimento. Uhum. E agora surgiu o picochip. Tá? Então, é micro, nano, pico, né? Medidas aí é coisa de engenheiro isso. Tá? E o picochip ele tem 1,25 por 7 milímetros. Tá? Essa diferença de 1,4 para 1,25 é muito pequena, mas tem uma vantagem interessante que o calibre da agulha diminui. Tá? Então, o nanochip ele usa uma agulha que é 15G, tá? 15, gauge 15. Tá? Já o picochip usa uma 16G. Tá? Uma agulha 16G já é praticamente uma agulha do dia a dia normal. Tá? Então, já não assusta tanto o tutor. Tá? Agora, assim, como que eu vou escolher, né? Então, o microchip, nós indicamos o microchip para cães de porte grande e médio, tá? Mas aí você vai perguntar, posso usar num gato? Pode usar num gato, tá? Como eu falei, até 2010, mais ou menos, só tinha microchip no mercado. E a gente usava em gato, em pincher, em animal pequenininho, tá? Não tem problema nenhum. Até em passarinho a gente aplicou microchip já, tá? Mas agora tem um nanochip que é menor, tá? E o preço é quase igual, sabe? O custo é ligeiramente maior, mas muito pouquinho, tá? E o nanochip, então, a gente já recomenda para cães de tamanho pequeno e gatos, tá? Qual a diferença em termos de performance, tá? O microchip ele vai ter uma distância de leitura um pouquinho melhor, porque a antena dele é maior. Tá? A antena sendo maior, ela vai ter mais sensibilidade ao sinal do leitor. Ela vai responder a uma distância maior. Tá? Então, ele vai ter um pouquinho de distância a mais, né, de leitura do que o nanochip, mas nada que, vamos dizer, inviabilize o uso do nanochip num animal maior. Tá? Isso é mais uma questão de, vamos dizer, de custo-benefício. O microchip, por ser o mais barato, tá? E o animal é grande, aceita bem o microchip, então a gente recomenda usar o microchip. Tá? O nanochip, que é menor, então já vai para o benefício. Tá? Ele é um pouquinho mais caro, mas o benefício é interessante porque a agulha é menor. Então, para um cachorrinho pequeno, um gatinho, né, é menos, vamos dizer, desconfortável a picadinha. Tá? E agora surgiu o picochip. E o picochip é muito interessante, porque o picochip ele tem a mesma performance do nanochip, tá? Só que ele é menorzinho.
Então, aí, a gente indica hoje mais para répteis, para pássaros, para peixes, tá? Mas ele pode ser usado para gato, cachorro de porte pequeno, até cachorro de porte grande também, tá? Poderia usar o picochip. E aí a agulha é muito, muito fininha, tá? Carlos, deixa eu usar um termo farmacológico aqui, mas que é muito próximo do pessoal que faz diagnóstico e tudo mais tal. Você vai entender a analogia. Qual que é o risco que um veterinário tem de ter um falso negativo na leitura? Por exemplo, ele está lá, aplicou um nanochip ou um picochip, que tem essa diferença de distância de leitura. Qual que é o risco por uma leitura com pouca perícia, digamos assim, qual é o risco de falso negativo, entre aspas, do chip estar lá e ele não ser lido porque a pessoa que operou o leitor não sabia que o microchip era um nanochip, na verdade? Tá, então vou dividir a resposta em duas partes. Tá, primeiro, a possibilidade de ter uma falsa leitura, uma leitura errada. Tá? Aparecer um número e esse número não é correto. Tá? Isso aí, essa possibilidade é zero, porque o microchip ele tem uma série de verificadores dentro do número, tá? São verificadores que não aparecem para nós, então para nós aparece só os 15 dígitos que identificam o PET, tá? Mas o número completo, o número que está gravado na memória, conta com uma série de verificadores, a gente chama de checksum, né, de CRC, que são assim, verificadores extremamente complexos que torna impossível você ler um número errado, tá? Então, assim, ler um número errado não acontece. Agora, vamos falar de não ler, tá? Isso depende muito do leitor, tá? Nós já tivemos situações, tá, em aeroporto fora do Brasil, que nós tivemos que mandar o leitor nosso, porque hoje em dia tem uma febre de produtos de baixa qualidade, baixo custo no mercado, que é uma pena, porque é uma economia falsa, né? Porque o veterinário compra um leitor que é metade do preço, só que é descartável porque não tem assistência técnica. Quando quebrar um fiozinho do leitor, perde o leitor inteiro, tá? E esses leitores de baixo custo, eles têm um desempenho muito ruim. Assim, eles têm que ler o microchip colado mesmo na pele do pet, tá? E aí, quando a gente fala em picochip ou nanochip, pode acontecer de não ler, tá? Isso já aconteceu em aeroporto de outros países, eu vou dizer até o país, aconteceu na Alemanha e no Japão, tá? E aí o tutor ligou para nós, falou, cara, meu pet não está podendo entrar no país porque não estão conseguindo ler o microchip. Aí a gente tem um banco de dados interno nosso que a gente sabe até o modelo do microchip que está no PET, né? Então a gente olhou e falou, poxa, é um nanochip. Qual leitor que está usando? Aí era um leitor lá X, Xing Ling lá total. Daí, poxa, é o leitor, tá? Aí nós mandamos da nossa empresa de Portugal um leitor para o aeroporto e mandamos a confiança. Não, pega o leitor e usa, né? Porque vamos resolver o problema do PET. Sim, sim. Tá? E aí, pronto, chegou o leitor, passou, leu, tá? E aí era um problema de potência mesmo, né? De desempenho do leitor. Porque o nanochip, o microchip, ele tem o mesmo desempenho, assim, né? Não que ele muda o desempenho, é realmente o leitor que não conseguiu identificar o nanochip naquele PET, um PET que tinha pelo maior, assim, mas era problema do leitor, tá? Então, pode acontecer uma não leitura do microchip se for usado um leitor que não é de qualidade, tá? Ou seja, já está aí uma dica, né? Quando o veterinário for buscar um fornecedor para isso, que fique atento na relação qualidade e preço. O mais barato, ele pode trazer prejuízos grandes. Não só para ele, veterinário, mas para o tutor que ele está atendendo também. Com certeza. É uma dor de... A situação desse tutor, porque até mandar um leitor chegar no aeroporto e ler, passaram-se 4, 5 dias. O pet ficou em quarentena. Tá? Então, imagina o tutor que estava na Alemanha e foi para o hotel, foi para a casa que ele estava se mudando e não pôde levar o pet. O pet ficou lá na quarentena. Poxa, não é legal, né? Não. Então, assim, realmente uma escolha errada de um leitor pode prejudicar o pet. E, Carlos, falando do episódio anterior, que a gente comentou sobre isso, e o exemplo que você está dando agora, né?
quantas empresas que eu posso comprar um produto ou um serviço que vão estar a essa disposição do cliente, a ponto de, a qualquer momento, eu estou num aeroporto, eu estou numa situação limite, eu ligo para essa empresa, como você falava ontem, né, de um tutor que te ligou, não sei que horas, tal, e você passou por 2 horas ali resolvendo o problema dele, e muito possivelmente ele não sabia nem quem você era, mas ele encontrou o WhatsApp e você estava ali sendo o CEO da empresa resolvendo esse problema. Ou essa situação que você acaba de mencionar, de você, pô, o cara está lá na Alemanha, está lá no Japão, você despacha ali rapidamente para resolver o problema, para tirar tal. Além desse diferencial enorme da Animal Tag, que é de atendimento ao consumidor, o cara sabe que pode contar com a empresa, sabe que ele vai ligar e vai ter o problema dele resolvido. Quais outros diferenciais que a Animal Tag traz? De tecnologia, de variedade de produto, protocolo de serviços e etc. Então, vamos lá. A Animal Tag, ela respira pet, tá? Então, assim, é um prazer para nós solucionarmos qualquer desconforto que aconteça com o pet, tá? Isso aí faz parte do nosso propósito, tá? Eu não vou dizer, assim, quantas empresas que têm essa mesma forma de agir, tá? Eu sei, assim, que distribuidores que vendem marketplaces certamente não vão prestar esse tipo de atendimento, porque eles estão vendo uma oportunidade. Poxa, eu ganho dinheiro vendendo isso, tal, vou vender, certo? Animal Tag, ela respira pet, a nossa equipe respira pet, a gente gosta disso, tá? Então, eu posso falar pela Animal Tag que a gente tem esse diferencial, certamente, no atendimento, no conhecimento, tá? Porque a gente conhece a tecnologia, né? Isso é muito importante. E aí tem os diferenciais de produto também, né? De produto e qualidade. Tá, então, no diferencial de produto, eu acho que começa assim, primeiro pela pegada ambiental da Animal Tag. Tá, então, eu vou citar 2 coisas legais. Tá, o nosso aplicador. O aplicador é uma peça de plástico e ela é descartável. Tá, e aí nós estamos, né, logicamente, nessa urgência de proteger o meio ambiente, né, de parar de jogar plástico no meio ambiente. Tá? Então, nós utilizamos um plástico que ele é biodegradável e ele é de uma fonte renovável. Tá? Ele vem da cana-de-açúcar, o nosso plástico. Ele não vem do petróleo. Tá? Então, ele é um plástico que a gente chama biobased. Tá? E aí, se a gente considerar o ciclo da cana-de-açúcar, até a fabricação do plástico e a fabricação do aplicador, o balanço de CO2 ele é negativo, ou seja, a gente remove CO2 da atmosfera a cada aplicador que a gente fabrica. Tá? Totalmente contrário da cadeia da fabricação do polímero vindo do petróleo. Tá? Então, a cada aplicador a gente está colaborando com o efeito estufa, colaborando com o nosso planeta, tá? Além de não gerar um lixo que vai ficar 200, 300 anos na natureza. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante, a nossa caixinha, a caixinha do microchip. Tá? A caixinha do microchip, se você, da Animal Tag, se você desmonta ela e monta ao contrário, ela se torna um coletor de perfuro cortante. Tá? Porque a agulha, quando a gente aplica um microchip, a agulha é um resíduo biológico. Tá? Ela não pode ser descartada no lixo normal, e o veterinário sabe disso. Tá? O veterinário tem lá na clínica a caixinha de perfuro cortante que ele joga a agulha. Tá? Então, a Animal Tag, com a preocupação ambiental dela e social, ela gera também já a forma de coletar o resíduo que a gente criou. Tá? Então, quando a gente está vendendo agulhas e aplicadores, a gente está gerando um futuro resíduo biológico. Tá? Então, a gente já dá a forma de descarte junto. Então, a própria caixinha do microchip é só montar ao contrário e ele vira já o coletor de perfuro cortante. Tá? Então, esse é um diferencial interessante, né? Essa preocupação ambiental que a Animal Tag tem. Tá? Depois, nós temos no nosso microchip a medalhinha, que acompanha o microchip. A medalhinha é um complemento sensacional para a proteção do pet. Tá? Por quê? Isso aí, até eu comentei no podcast anterior, foi um dilema muito grande que eu tive uns 10 anos atrás,
quando a gente estava começando a crescer nesse mercado de microchip, e aí eu ficava pensando, caramba, no Brasil não é obrigatório o microchip, são poucos veterinários que têm leitor. Tá? Se eu coloco o microchip no meu pet e ele foge, qual a chance do microchip ajudar realmente ele a voltar para casa? Né? Então daí eu ficava pensando assim, ninguém vê o microchip, está embaixo da pele. Se alguém pegar o pet e falar assim, eu acho que esse pet tem microchip e levar ele para um veterinário, vai ter que acertar o veterinário que tem um leitor, certo? Não eram muitos, naquela época eram muito poucos. Tá? Então vai ter que acertar. E aí vai vir um número enorme de 15 dígitos. Vai ter que procurar na base de dados para encontrar o tutor. Então é um monte de condições que tinham que dar certo para o microchip ser efetivo. E aí caramba, eu estou enganando esse pessoal, né? Eu estou vendendo uma coisa que não funciona. Eu falei, bom, então vamos fazer isso funcionar. E aí, qual foi a solução? Primeiro, a gente fez doação em massa de leitores para todas as cidades terem o seu leitor, mas a gente adicionou a medalhinha, que é uma identificação visual que fica na coleira do pet, e aí na rua, qualquer pessoa tem um celular no bolso. Tá? Então, o pet perdido, a pessoa vê a medalhinha, porque é visual, tem o celular, escaneia o QR Code da medalhinha, não precisa nenhum app instalado, tá? Só com a câmera do celular, escaneia e já aparecem os dados do pet. Tá? Então, eu consegui solucionar essa, vamos dizer, essa primeira resposta ao animal perdido. Tá? E aí, o mais legal, quando a medalha é lida, o tutor recebe no seu e-mail a localização do pet. Nossa, tá? Que legal isso. Muito legal. É uma medalhinha de plástico, ela não é GPS, não tem eletrônica nenhuma, uma medalhinha de plástico. Mas cada vez que ela é lida, o tutor recebe a localização. Aí clica no e-mail. Naquele lugar. Exatamente, a leitura foi feita naquele lugar. Que legal. Então, isso soluciona, porque a perda do animal, quando o animal foge, ela tem etapas, né? Então, tem a primeira hora, que a busca, né, física é mais eficiente, depois vai ter a primeira semana, depois vai ter o primeiro mês e assim por diante, tá? O microchip, ele vai ser a ferramenta mais eficiente a partir da primeira semana, que aí a gente conclui que a medalhinha perdeu, tá? Que o pet foi levado para casa de alguém, foi adotado, então aí o microchip que vai ajudar. Antes da primeira semana, a medalhinha é mais eficaz, porque o pet está rodando, eu encontro lá, leio, né, já consigo saber de quem é o pet. Então, a gente juntou as duas identificações no nosso microchip. Então, é uma identificação complementar que a gente fala, que aumenta a chance do pet ser encontrado, que é o objetivo do microchip, é o objetivo da Animal Tag. Tá? A gente põe até no nosso slogan, assim, a gente põe pet perdido nunca mais. Tá? Então, esse é outro diferencial. Legal, o nosso microchip vai com a medalhinha. É o único do mercado. Deixa eu fazer isso aqui. E você já deu um spoiler. Nós vamos ter um episódio para falar sobre pet perdido. E eu acho que a gente vai gravar um episódio especificamente sobre isso. Já deixo aí a alerta a todos que fiquem atentos nesse próximo episódio. Mas cada vez mais a gente vê toda hora, nos grupos de WhatsApp que eu participo, toda hora tem um anúncio de um pet que está perdido, um pet que está perdido e tal. Temos soluções tecnológicas e a gente vai falar bastante sobre isso, né? Então fica aí o alerta. Fecha o parênteses e volta nos diferenciais. Aí outro diferencial é a base de dados, tá? O microchip, ele depende muito da base de dados, tá? Porque o microchip sozinho, ele é um RG, é um número. Se não tiver os dados associados a esse número numa base de dados, que seja acessível 24 horas, 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Não serve de nada o microchip, ele não vai resolver nenhum problema. Tá? Então, a nossa base de dados é um diferencial, ela é gratuita, ela é muito completa, dá para gravar os dados do pet, os dados do tutor, dá para gravar vacinas, medicamentos, consultas, quer dizer, todo o histórico veterinário do pet fica nessa base de dados. Tá? Até assim, pedigree, se for um pet de raça, premiação que o pet recebe, dá para guardar lá na base de dados. Tá? E ela é um sistema de busca. Né? Então, por exemplo, nós temos o cartão de emergência, que vai com o nosso microchip, um outro diferencial. Esse cartão de emergência, ele tem um código, um QR Code também nele.
Ele é como se fosse um botão de emergência de máquina. Não sei se vocês estão habituados nisso, mas eu que sou mecânico, tá? Máquina sempre tem aquele botão vermelho que é o botão de emergência. Está acontecendo alguma coisa errada, você vai lá e pum, aperta o botão. É o botão da esteira da academia, aquele botão vermelho lá. Se se perdeu, você boa, excelente. O botão vermelho da esteira da academia. O cartão de emergência é o botão vermelho do PET. O PET fugiu, você vai lá e lê o QR Code. O que vai acontecer? Vai chegar no teu e-mail o cartaz de animal perdido prontinho já. Que legal. Tá? E a gente vai alertar todos os veterinários que estão cadastrados na rede Animal Tag. A gente faz o trabalho de alertar todo mundo. Porque para encontrar o pet, dando um spoiler do próximo podcast, para encontrar um pet, a gente tem que espalhar a notícia. Tá? E a Animal Tag ajuda a fazer isso. Porque na hora que você perde o pet, ninguém pensa, ninguém tem tempo de ficar estruturando uma busca. Né? A gente sai correndo procurando o pet. Tá? Então, o que nós fizemos? Lê o QR Code, é coisa de 1 minuto, vai chegar o cartaz de animal perdido pronto, a gente avisa todo mundo, sabe? Então, é um sistema de busca também a nossa base de dados. Isso é um grande diferencial. Ela é gratuita, tanto para o veterinário como para o tutor. Tá? Ninguém paga nada pelo uso da base de dados. Tá? Inclusive, eu vou até falar uma coisa assim, ela é gratuita para microchips do concorrente também, porque o objetivo nosso é ajudar o PET. Tá? Então, ela é gratuita também para microchips com numeração de outro fabricante. Tá? E outros diferenciais, eu falei do cartão de emergência, tem um certificado de microchipagem também. Isso é muito legal. A gente lançou essa moda no Brasil, não é nem moda, né? Essa necessidade no Brasil, tá? E hoje até tem algumas outras empresas que estão usando também, tá? Mas o certificado de microchipagem, ele atesta que o animal recebeu aquele microchip e ele é usado em viagem internacional. Ele é um documento aceito na viagem internacional. Tá, então, na viagem internacional, como você comprova que ele tem um microchip? Com certificado de microchipagem. Tá, o nosso certificado, ele já vai em 2 idiomas, inglês e português, exatamente para não precisar de uma tradução juramentada, tá, para economizar mais um pouquinho aí para o tutor e tempo também, tempo, trabalho e tudo mais. Tá, então, já vai em 2 idiomas o certificado de microchipagem, atestando que o pet está microchipado, com a assinatura do veterinário, tudo certinho. Que legal. Tá? Então, acho que esses são alguns dos diferenciais, fora a qualidade nossa. Tá? A gente tem assim, um cuidado com a qualidade do microchip, esterilização, a parte de migração, né? A gente tem todos esses cuidados. Agora, Henry, eu lembrei uma coisa, você perguntou da diferença de microchips e eu não falei nada do microchip com temperatura. Sim. Posso falar agora? Por favor, por favor. É muito legal, tá? Essa é uma tecnologia nova, tá? A gente está introduzindo no mercado, tá? Que são microchips com sensor de temperatura. Isso é um grande diferencial para a clínica veterinária, para a prefeitura. Para que vai usar a leitura da temperatura no microchip? É para você ter uma forma de aferir a temperatura do pet de uma forma menos invasiva e mais rápida, tá? Então, imagina num pós-cirúrgico, por exemplo, tá? Que você tem que acompanhar a temperatura do pet, ou durante uma anestesia, tá? Então, a leitura do microchip já vai trazer essa temperatura para você. Então, um procedimento de castração, a prefeitura faz muita castração, tá? Depois, no pós-cirúrgico, pode acontecer uma inflamação, uma infecção, alguma coisa assim, e isso é detectado pela temperatura do pet, se ele está com febre, tá? Eu não sou veterinário, estou falando coisas aí que eu também aprendi com veterinários, né? E aí a leitura do microchip com sensor de temperatura traz essa informação de uma forma muito rápida e simples, tá? A temperatura tem uma precisão assim muito grande. Agora, assim, é a temperatura corpórea, não é a temperatura retal. Tem uma pequena diferença, tá? Mas elas são proporcionais, tá? Então, através de uma, a gente chega na outra. Tá? E tanto ele veterinário como o tutor, eles podem acompanhar a evolução dessa temperatura, por exemplo, numa determinada situação. Precisa do leitor, tá? Para ler a temperatura, tá? Então, o tutor, no caso, ele teria que ter um leitor para poder acompanhar a temperatura. Isso vai ser mais um trabalho do veterinário mesmo. Ok. Tá?
Ótimo, ótimo. O veterinário tem que ter controle sobre isso, porque afinal de contas é um sinal vital que o veterinário tem que ter o controle sobre ele. Puxa, muito legal. Carlos, são muitos diferenciais, né? E lógico, quando a pessoa o veterinário vai fazer uma compra de microchips, né? Ele não pode ir por preço, ele não pode ir simplesmente por cotação, ele tem que levar em conta tudo isso que você mencionou por trás, né? Todos esses diferenciais que vão facilitar a vida dele e, obviamente, a do tutor também, e lógico, sem dúvida nenhuma, do próprio pet. Oi, Henrique, pensa assim, deixa eu só complementar esse teu raciocínio. O microchip, ele é permanente. Uma vez implantado, você não troca, você não remove mais ele. Tá? Então, assim, economizar num item que é permanente, economizar, de repente, R$ 1, R$ 2 numa coisa que vai ser permanente, é um risco que não vale a pena correr. Exato. Certo? Uma coisa de baixa qualidade, que pode parar de funcionar, tá? E isso vai perceber quando o pet está perdido, ou quando o pet está viajando, Exato. vai perceber. Então, e é o que você falou, nós não estamos falando de um valor tão ridiculamente baixo para algo que é para a vida do pet, que vai durar 10, 12, 15 anos. Não tem como nem pensar numa coisa como essa. Exato. Cara, mas falando nisso, tem uma série de dúvidas que eu já vi aí no campo, veterinários perguntando, tutores perguntando, já vi nas mídias sociais, tutores e tal, que são aquelas clássicas, né? Pô, dói, machuca o pet, né? Como que é esse processo? Outra, tem GPS, como eu já falei agora há pouco, tem GPS e não tem GPS, né? Essas são as clássicas que você já falou basicamente sobre elas, né? Mas aí tem outras coisas que são importantes, que aí eu vejo veterinários também perguntando, pô, mas e dado? Né? Como que são tratados os dados? Hoje, em tempos em que LGPD é altamente valorizado, privacidade de dados, vazamento de dados, etc., etc., onde é armazenado, como é armazenado, segurança desses dados, são coisas importantes também, né? O que você fala um pouco para a gente? Então, vamos falar da aplicação, tá? A aplicação do microchip é feita com um aplicador, uma seringa, tá? E uma agulha. Ele é uma picadinha, ele não precisa uma anestesia do pet, tá? Você não precisa anestesiar o pet, tá? Ele é subcutâneo, a aplicação. Tem locais padronizados para aplicar o microchip. Existem normas, é uma norma, tá? Existem 2 locais para cães e gatos, tá? O Brasil adotou um deles, tá? Que é entre as escápulas, então é subcutâneo colocado entre as escápulas. Tá? Na Europa, eles colocam no rosto do pet do lado esquerdo, tá? No pescoço, na verdade, é mais aqui assim, ó, no pescoço do pet, tá? Do lado esquerdo. Tá? Então, são os 2 locais padronizados. Então, quando a gente recebe um pet, é sempre bom verificar esses 2 locais, se o microchip está lá. Tá? É totalmente indolor, eu posso dizer porque eu apliquei um microchip em mim, tá? Então, eu tenho um microchip no meu braço, tá? E eu senti a picadinha, tá? É totalmente indolor. Foi até engraçado, porque quem aplicou foi um veterinário que aplicou em mim, tá? E aí, quando eu virei o rosto, assim, eu achei que ia doer pra caramba também, né? Engraçado, a gente fala que não dói, mas eu achava que ia doer. Quando era em mim, assim, eu falei, vai doer, né? E aí, quando eu olhei, já tava a agulha dentro, eu vi tava a agulha dentro, eu falei, nem percebi a agulha entrar, e era o microchip standard, era o grande, tá? Então, assim, eu posso dizer que é indolor mesmo. Por que é indolor? O bisel da agulha, ele é muito afiado, e ele não faz um furo, ele faz uma meia-lua, ele faz um cortezinho só, tá? Então, quando entra, e o que dói normalmente numa injeção é quando você põe um líquido, né? Quando você põe um conteúdo da injeção dentro do PET, isso que dói, né? E o microchip não, ele não tem volume, tá? Então, ele é praticamente indolor. O PET vai desfazer um ganidinho, assim, quando dá a furadinha, a picadinha assim, mas é muito, muito tranquilo, tá? Então não precisa ter pena do pet, ter medo de fazer a aplicação, tá? Tem que tranquilizar o tutor, falar, gente, é como uma vacina, vai doer até menos do que uma vacina, tá? Depois a gente falou do GPS, essa questão é importante, tá? Tem muita confusão mesmo, tá? É um sonho, né, de todo mundo que o microchip fosse um GPS, né, trabalhasse com um GPS. Tá? Isso não existe, tá? Eu sei que saiu já notícias em telejornal, em jornal, em revista de microchip que
que transmite para satélite, mas não existe. É uma limitação da tecnologia devido ao tamanho, à bateria. Tá? Para você receber o sinal de um satélite ou transmitir o sinal para um satélite, você precisa de muita potência. Tá? E potência demanda uma bateria. Tá? Então, não tem espaço no microchip, não tem, né, área no microchip para colocar uma bateria. Tá? Ele nem tem bateria. Tá? E também, se tivesse, imagina que a gente conseguisse uma bateria, né, pequenininha que coubesse dentro do microchip. Como que a gente vai carregar essa bateria? A bateria descarrega, certo? E está embaixo da pele do PET. Eu vou fazer uma cirurgia, tirar, colocar um carregador cada semana. Então, não existe essa tecnologia, tá, de microchip implantável com bateria, tá? Consequentemente, né, GPS, tá? Isso não existe, é lenda. Tá? Então, o microchip ele é um RG eletrônico. Tá? Ele guarda na memória dele um número. Tá? Mas isso traz algumas vantagens. Tá? A vida dele é infinita. Se a gente colocar, e a gente tem tartarugas microchipadas, tá? Lá em Galápagos, por exemplo, todas as tartarugas estão microchipadas com animal tag. Que legal. Tá? Uma tartaruga dessas, que vive 70, 75 anos, o microchip vai funcionar. Tá? A tartaruga vai morrer e o microchip vai continuar funcionando. Tá? Então, ele tem essa vantagem em relação ao GPS, né, que acaba a bateria em 4 dias. Uhum. Tá? Depois, nós temos também a pergunta sempre da migração do microchip. Tá? O microchip, ele tem, na cápsula de vidro dele, é uma coisa que não é visível, tá? É uma cobertura antimigratória. Tá? Isso tem um nome técnico, né? É uma substância que chama parilene C. Tá? Parilene C é um polímero que recobre, tá? É nanométrico, né? Ele recobre a cápsula de vidro e ele acelera o crescimento celular, tá? Naquela região. Então, o que ele capsula mais rápido o microchip. Tá? Então, isso em 2 horas após a aplicação, o microchip já está encapsulado. Tá? Então, não tem a migração, aquele deslocamento do corpo estranho que foi inserido embaixo da pele. Sim. Tá? Então, isso também é uma coisa que não existe. Né? Se o microchip é um microchip de qualidade, tem a cobertura antimigratória, não tem a migração, não ocorre. Uhum. Tá? E aí a gente falava também sobre banco de dados e LGPD. Onde fica armazenado e como fica armazenado. Exato. O banco de dados, realmente ele tem dados sensíveis, tanto do tutor como do pet, tá? E cada vez vai ficando mais sensível, porque o pet é parte da família. Então, eu tenho, assim, os dados do tutor e do nosso filho lá na base de dados, né? A base de dados da Animal Tag, ela é muito protegida, a gente tem serviços, né, de prevenção a ataques que ficam buscando vulnerabilidades na nossa base de dados. Tá? A gente cumpre com a LGPD, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos e da Europa também, tá? Que são bem rigorosas. Tá? Então, a gente cumpre com todas essas regulamentações legais, tá? De proteção de dados. Tá? E, então, a partir desse compromisso nosso, a gente, então, tem todo esse trabalho de busca de vulnerabilidade da nossa base de dados, backup. A base de dados é hospedada num provedor que tem segurança também. Tá? Então, a gente cuida muito bem dos dados. E a Animal Tag não faz nenhum uso comercial, tá? Dos dados dos tutores. Então, não vai ter, assim, vai vender os dados ou vai fornecer para alguém. Não tem nenhum uso comercial dos dados. Os dados estão lá para proteger o pet. Tá? Maravilha. Carlos, a gente está chegando no fim, infelizmente, do nosso podcast aqui, do nosso videocast, mas a boa notícia é que nós teremos outros episódios falando especificamente sobre alguns assuntos. A gente já falou um pouco aqui, que é o fato do pet perdido e como a gente gerenciar essa situação e como nós vamos preparar ou ajudar o veterinário, nosso colega, a se preparar para atuar nessa situação também ajudando o tutor, também prestando serviço para o tutor nesse sentido. E nós vamos falar também no outro episódio sobre viagens para o exterior. Isso aí, cada vez mais os nossos colegas, eles são solicitados
a prestar a devida documentação e os serviços para um tutor que vai viajar temporariamente ou vai se mudar de país, e a importância da microchipagem nesse processo todo. Então, todo mundo fica aí alerta que esses outros episódios estão vindo, já já a gente também libera, né? Mas para a gente finalizar aqui, Carlos, vamos falar um pouquinho bem rápido de inovação, né? Você já mencionou várias coisas que estão em andamento. Eu quero aqui uma visão do empreendedor. Como que você vê esse mercado lá na frente? Para onde vai o mercado da microchipagem? Para onde vai essa tecnologia, como engenheiro que você é? Olha, a gente é uma empresa muito inquieta, né? A gente nunca está satisfeito com o produto que nós temos. A gente sempre está procurando inovações, tá? Então, tem bastante coisa em andamento que nós estamos... A maioria delas eu não posso falar o que é, mas são inovações bem sensíveis que vão agregar valor no produto, tá? Porque inovação tem que agregar valor. Não adianta mudar a cor da embalagem e falar que isso é inovação, que não é. Tá? Então, inovações que vão agregar valor no produto, a gente está estudando, já validando algumas, tá? Na base de dados, a gente trabalha dia a dia para ela ficar cada vez melhor. A nossa ideia é o seguinte, é tornar a nossa solução cada vez mais eficaz para encontrar o pet, tá? Para ajudar o pet perdido. Tá? Então, a gente fica o tempo todo pensando, vamos usar a inteligência artificial, vamos usar formas aí de espalhar essa notícia do pet perdido o mais rápido possível e de forma mais eficaz para conseguir encontrar ele. Tá? Então, virão novidades boas, né, nesse sentido, tá? E quem já está microchipado vai receber isso automaticamente, né? Vai se valer disso, né? Automaticamente. E eu queria comentar, quando eu fiz o primeiro podcast, eu estava nervoso, né? Eu falei, poxa, falar, né? Não sei, vou gaguejar e tal. É tão gostoso conversar direto, assim, com um veterinário, poder levar um pouco do conhecimento, né? E saber que, de repente, está ajudando ele em alguma coisa, que eu fico ansioso pelos próximos, tá? É um momento bom do dia, assim, que, poxa, conversei, um bate-papo mesmo, descontraído, muito legal, tá? Mas basicamente, voltando à inovação, é isso aí. A gente não para de inovar, a gente busca inovações. As vertentes são tecnologia mesmo, tá? Para melhorar, vamos dizer assim, a compatibilidade do microchip com o PET, tá? Talvez seja muito técnico esse termo, mas tornar o microchip cada vez mais essencial para o PET, tá? E na parte de solução principalmente. Isso o pessoal não para de trabalhar buscando melhorias na solução, tá? E você está corretíssimo, Carlos. Nós trazemos soluções para o veterinário, para as clínicas e tudo mais. É a nossa missão na Vet Family também, fazer com que o negócio cresça, que o profissional se empodere, etc. Né? No momento que nós estamos conversando aqui, a gente terá milhares de veterinários impactados ouvindo essas mensagens que você está nos trazendo agora. Nós somos hoje mais de 1.400 clínicas e hospitais veterinários e profissionais que atuam no domicílio, e nós estamos falando com mais de 5.000 veterinários que fazem parte dessas operações, trabalham full-time, período integral nessas operações todas. Então, o que nós estamos falando aqui ecoa e chega lá na frente, né? Então, para a gente finalizar aqui, para todos os que estão nos assistindo e nos ouvindo, primeiro, não economiza em bobagem. Nós estamos falando de R$1, R$2 por microchipagem para algo que vai ficar para a vida do animal e que existem várias implicações de ordem prática, que tanto podem trazer soluções de altíssimo valor, quanto podem trazer problemas de cabeça para a vida daquele pet, para a vida do tutor e para a vida do próprio veterinário. Conversamos aqui sobre os diferenciais técnicos que a empresa Animal Tag traz como soluções e serviços nessa parte de pet perdido e banco de dados, integração de banco de dados. O Carlos acabou de falar aqui que ele presta esses serviços até para quem tem um microchip do concorrente,
pensando no pet, pensando no tutor, pensando no veterinário. E falamos também aqui muito sobre as diferentes tecnologias que estão por trás, a tecnologia embarcada que está por trás daquele microchip. Ninguém faz muita ideia daquela antena, daquele vidro, daquele polímero, né? Eu não sei se é polímero, para melhorar o processo de imigração, ou para impedir o processo de imigração do corpo estranho. Enfim, é muita coisa embarcada naquele pedacinho de vidro que a gente vê ali, então é algo que é fundamentalmente importante para a vida do pet, para o tutor, então nós não podemos errar na eleição disso. E, como eu digo sempre, os membros Vet Family têm descontos e benefícios especiais na compra do Animal Tag, ou seja, é dinheiro que vai para o bottom line, para a última linha da clínica ao comprar de empresas parceiras da Vet Family, como é o caso da Animal Tag. Carlos, mais uma vez, super obrigado pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pelo teu altruísmo em compartilhar esse conhecimento todo com os nossos membros, por trazer essas soluções, pelo propósito danado que você, a sua empresa e seu time têm, e a gente conta com você para o próximo episódio. Muito obrigado, Henry, muito obrigado a todos que estão escutando a gente, tá? Eu fico super feliz de imaginar que eu estou sendo útil e estou colaborando aí para o conhecimento do nosso mercado, tá? Muito obrigado, Henry, por dar essa oportunidade. E com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do De Vet para Vet, que vai estar disponíveis aí no nosso canal do Spotify em breve e nas demais plataformas de tecnologia como o YouTube que a gente tem. Obrigado a todos, nos vemos no próximo episódio.